Olá! Vim aqui para trazer uma segunda análise de algumas coisas que repercutiram em relação à primeira análise que eu fiz do filme Barbie. E uma das coisas que acho que mais chocou as pessoas e que foi também o que mais me chocou foi a abertura. Foi a primeira cena, que é justamente essa lógica da maternidade de alguns aspectos do feminino como algo antigo, sendo a Barbie algo moderno, algo que traz algo novo. E aí as pessoas me responderam, mas é uma ironia, mas é o sentido oposto. E eu pergunto pra você, será que um adolescente ou uma criança, porque agora a classificação indicativa é 12 anos, mas será que quando for para as plataformas de vídeo ou quando já estiver disponível, as plataformas vão respeitar essa classificação indicativa ou vai estar junto lá com os filmes infantis? E ao mesmo tempo, será que brincar com algo que é ironia, sátira, são brincadeiras? Ou seja, eu não quis dizer isso. É o que a pessoa defende ou se defende, dizendo, não, eu não penso assim. Ou, enfim, ela justifica, não se justifica. Inclusive, a sátira é um jeito de justificar a crueldade. Por quê? Porque na primeira cena, pra quem não viu, né, ou pra quem não tem ideia do que se trata, na primeira cena, o filme começa assim, a gente vai ter vários símbolos de algo antigo. Ou seja, as meninas estão brincando de casinha, com bebês, com bonecas que parecem bebês, então aquela boneca bebê. E aí, de repente, né, com a cara fechada, e aí o filme começa que isso acontece desde o início da humanidade, então elas estão numa caverna, né, na idade das cavernas. Então vejam quantas referências a gente tem a algo que é grotesco, algo que é até comparado, vamos pensar na idade das cavernas, o ser humano não era nem civilizado, então a gente tem essa lógica, né, do antigo. Alguém citou também, né, que o filme ele faz uma referência à Odisseia no Espaço. A Odisseia no Espaço é uma lógica de modernidade, ou seja, traz o moderno. E vejam que o que realmente choca nessas cenas é que tá realmente tratado como algo épico, como se fosse um acontecimento, algo que traz uma ruptura, e aí aquelas menininhas de 4, 5 anos com a cara amarrada, né, entediadas, brincando de casinha, não querem mais isso, e aí de repente elas começam a pegar aquelas bonecas e quebrar com raiva, né, a expressão é de raiva, a expressão é de finalmente, né, como se fosse algo revolucionário, algo libertador. Essa é uma palavra boa para definir a sensação que a gente tem quando vê essa cena, né, das meninas pegando uma boneca, e vejam que criança realmente tem a literalidade, então aquelas menininhas, para aquelas menininhas, aqueles bebezinhos, né, aquelas bonecas são como bebês, então a criança realmente tem nesse imaginário algo que ela acredita realmente, então o imaginário da criança, ele precisa ser protegido nesse sentido, mas aqui a gente tá explicitamente mostrando essa raiva, né, das meninas em relação à maternidade, e aí vem a Barbie com cores. Então aqui a gente tem cores outonais, lembrem que o outono é o velho, né, ele simboliza o velho, é o fim do ciclo, é o fim da estação, a gente tem o marrom, a gente tem as cores mais suaves, então as roupas das meninas estão em marrom. Os vestidos mais antigos, né? Então aquele vestidinho bem delicado, né? A delicadeza do feminino que tá na manga bufante, que tá em vários elementos ali que a gente vê na cena, a comidinha, o carrinho de boneca, várias coisas que são simbólicas para o feminino, de feminilidade, que estão no imaginário infantil, que faz parte de uma naturalidade, afinal, a menina ela tenta um pouco imitar a mãe, ela já tem algo de natural à maternidade, então claro que nem todas as mulheres sonham da mesma forma, nem todas as mulheres têm a vocação à maternidade, mas vejam que há algo aqui de perverter essa lógica natural, que é uma das coisas mais naturais para a mulher, que é a maternidade. As mulheres continuam tendo filho. Só que agora, tendo que encarar um resquício de... Não sei o que acontece, mas eu até odeio a maternidade. Muitas mulheres me escreveram em relação a isso, né, que precisam fazer terapia, porque elas não conseguem entender, porque ao mesmo tempo que elas querem ser mães, elas querem conscientemente serem mães, elas têm um sentimento de aversão em relação à maternidade. Aqui a gente tá falando de imaginário, a gente tá falando dessa confusão que há e que vem através da ironia também, através da sátira. É só a gente pensar, por exemplo, quando um adolescente ele começa a se inserir num outro mundo, ele começa a crescer, ele começa a frequentar outros ambientes ou experimentar coisas que são de adultos, e aí começa, né, aquele que não tá inserido naquele contexto, o que o mais velho ou aquele que já teve alguma experiência faz com aquele que não teve? Ele começa a satirizar, ele começa a falar, na minha época era seu boca virgem, né, essas coisas que é justamente o humor, a ironia para envergonhar o outro, né, então as adolescentes elas passam uma fase assim, né, que aquela adolescente que ainda brinca de boneca é constrangedor, então ela já precisa ir para uma fase adulta, e essa lógica, né, da passagem, ou seja, pensando que esse filme é justamente para adolescentes que ainda não têm o imaginário bem formado, ou muitas vezes não têm essa condição de olhar criticamente isso, ou mesmo que a gente for pensar, pode ser ironia, pode ser que eles quiseram dizer o oposto, ainda assim escolhe uma forma cruel de dizer o oposto, escolhe uma forma grotesca, né, que tá comparando a menina que brinca de boneca à menina das cavernas, né, a gente tá falando da idade das cavernas quando as pessoas não tinham nem linguagem, então vejam quanto é grave isso, e aí vem a Barbie com cores de inverno, né, o preto e o branco, que é a lógica da modernidade, que é a lógica da cidade, que tem uma lógica de progresso aqui, né, vejam que aqui tem
um progresso que é, entre aspas, é claro, porque as mulheres continuam tendo filhos, as mulheres continuam sonhando com a maternidade, as mulheres continuam tendo que fazer terapia pra justamente corrigir algumas distorções que aconteceram no imaginário, e ao mesmo tempo, o filme inteiro, ele vai trabalhar com essa dupla compreensão. Ele vai trabalhar com o imaginário, né, por exemplo, de que não quer a maternidade, mas ao mesmo tempo tem ali aspectos que vão falar o contrário. Então, ele fica trabalhando com os duplos sentidos, exatamente com essa lógica do uma coisa e também outra. Pode ser as duas coisas. A verdade é relativa, né? O bem é relativo. Então, as mulheres criticando os homens porque os homens, eles tomaram o poder no mundo real, elas vão lá e tomam só elas o poder no mundo da Barbie. E aí pode. As mulheres criticando os homens porque são conquistadores e depois largam, elas vão lá e fazem a mesma coisa. Então, aí pode, porque é mulher. Então, vejam que essa guerra, né? Essa oposição entre o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, fica confuso. E quando a gente tem a confusão, vamos pensar comparando com bons filmes, ou com boa literatura. A boa literatura, ela traz a confusão, mas ela traz no final a resposta. Ela traz no final, a gente tem certeza da resposta. E no caso da Barbie, embora o tempo inteiro eles falem, não, é ironia, eu não quis dizer isso, eu quis dizer o oposto disso. Tem os dois lados. Para qualquer que seja a sua cabeça, qualquer que seja o seu posicionamento, seja direita, seja esquerda, se você assistir o filme do teu ponto de vista, você vai entender o oposto. Você vai conseguir entender o oposto. Entendem que essa lógica da confusão, ela está presente. E quem que é o pai da mentira, né? Quem que é o mestre em enganar, em pegar uma coisa que é verdadeira e transformar isso de outra forma? Então, por exemplo, a dualidade do feminismo, né? No início se mostra essa cena e aí faz uma ironia, né? Dizendo, a Barbie veio para resolver todos os problemas do feminismo. E aí parece que ela foi feminista. E aí depois, uma outra cena, uma menina com raiva falando assim, a Barbie atrasou em 50 anos o feminismo. Tá dizendo o oposto. Uma dessas percepções, obviamente, é mentira em relação, né, ao que pensa a diretora do filme. Mas não importa o que é verdade aqui. Importa que nos dois argumentos eu estou dizendo que o feminismo é a resposta, que o feminismo é a solução. Então vejam que eu me desfoco daquilo, eu fico focada nessa confusão, nessa dualidade e me desfoco da mensagem de fundo que existe. Da mesma forma, né, os homens, eles continuam até o final sendo ridicularizados, até o final existe uma guerra dos sexos, até o final existe uma superioridade da mulher, né, uma superioridade da Barbie. Eu me desfoco do Ken que vai lá no mundo real e compara homens a cavalos e que vê que só os homens, né, que o patriarcado domina no mundo real, e ele volta e implementa isso na Barbilândia, com as mulheres empregadas, servindo os homens, levando cerveja para os homens, ou seja, é sátira, é ironia. Mas o que está por trás disso, dessa ideia? O que é de fundo? Mesmo que quiseram dizer o oposto disso, o que está por trás? E no final, vejam que a Barbie estava numa crise existencial. No final, a solução é o quê, né? O que é a solução da Barbie? Ela continua solteira, ela continua independente, só que agora ela quer fazer algo pelo mundo. Ou seja, a ideia da supermulher, né? A ideia de que a mulher pode mudar o mundo, continua ali de fundo. Apesar da gente romantizar a cena, e aí vem imagem de maternidade, e aí vem imagem de pessoas felizes, e aí ela chora, tadinha, ela chora. Então, é algo humana, né? Vejam que a boneca se torna humana. Quem dá a vida pra ela é a criadora, é a Ruth, ou seja, quem pode criar é só Deus. Mas ali ela faz um papel de Deus, né? Como se ela fosse deu a vida pra boneca, e a boneca vai pro mundo real, e aí vai começar várias distorções, né? Eu me coloco na lógica oposta ao salto alto, por exemplo, né? Porque daí ela escolhe o chinelo, que é, entre aspas, mais feio, né? Que eu escolho feio, porque eu entendo que a vida real é dura, é injusta, mas ainda assim vale a pena, porque eu vou sentir. Então, eu aceito a injustiça do mundo, que é os homens dominarem, mas aí eu posso fazer algo. Eu sou a supermulher que vou fazer algo. E vejam que no fundo, existe uma lógica de imaginário. Que a mensagem em si tá confusa o tempo todo, tem os dois lados, né? Tem a confusão o tempo todo. Mas a mensagem que fica de fundo continua exatamente a mesma. Mesmo a boneca, né? Algumas mães me escreveram, tá, mas eu tenho que tirar a Barbie da minha filha. Não importa como está o imaginário daquela criança. Porque se o imaginário da criança estiver protegido, estiver de acordo com a verdade, né? Com o bom, o velho e o verdadeiro, ela vai pegar a Barbie e vai brincar de casinha, assim como ela brincaria com a boneca bebê, né? Ela vai fazer a mesma coisa. Mas se o imaginário dela estiver confuso, ela vai pegar a Barbie, vai dominar o Ken, e ela vai né, a lógica da futilidade, né, que é uma crítica realmente à Barbie, a lógica de ser magérrima, que continua exatamente igual na história, né, não muda nada em relação a como ela era antes, e que se criticava tanto, e ela continua assim. As Barbies que são mais feinhas são a gordinha e a grávida, né, que são... É uma sátira? É só uma sátira? Será que é só uma sátira? Ou mesmo que for uma sátira, brincar com algo tão sério como a maternidade, como as meninas, né, o imaginário das meninas quebrando bonecas com aquela cara de raiva, será que isso realmente é uma... Qual é a intenção de um filme que começa assim, né? Qual a intenção? Não, mas é só uma brincadeira, é só uma sátira. Vejam que a estratégia do mal é sempre a mesma. A sátira, o humor, o deboche é uma forma de causar o caos.
E a lógica, né, dessa agenda é a ordem no caos. Então vem alguém para salvar o mundo e que vai ordenar o caos. Agora, instaurando, né, primeiro relativizando a verdade, depois instaurando o caos e depois trazendo restabelecendo uma nova ordem, né, que seria a verdade, mas que na verdade é mentira. A gente sabe disso. Quem realmente conhece a estratégia do mal sabe que esse é o manual de instruções, ele segue uma cartilha que é exatamente igual em todos os filmes, em tudo, na verdade. Então aqui a gente só está vendo algo que já acontece desde que o mundo é mundo, de fato, né? Desde que o mundo é mundo, essa mesma história se repete, essa mesma estratégia se repete, e o humor, a ironia, o deboche são uma das estratégias mais eficazes, ainda mais para adolescente, né? Pensem que é na adolescência que a gente começa a debochar do amiguinho, a gente começa, às vezes, a invejar, e aí, pra humilhá-lo, a gente começa a usar essas estratégias, né? De fazer com que ele pareça errado, e aí, não, mas eu não quis dizer isso, eu estou brincando, eu não quis dizer isso, que é um pouquinho da lógica do pecado original, né? O pecado original, ele faz com que a criança, o adolescente, ele não consiga compreender os próprios sentimentos e essas inclinações ao mal, e aí usa, pra se sobressair, usa o humor, usa a ironia. Então é uma estratégia milenar, eu diria, uma estratégia de que existe, e que a gente precisa estar atento justamente pra não cair nessas estratégias, né? Pra não cair, pra ver o que tá de fundo, no fim das contas, né? Como que a Barbie termina o filme? Como que ela termina o filme? Ela continua exatamente como ela tava antes, né? Só que agora capaz de mudar o mundo, porque agora ela é uma humana e ela pode sentir que ela é capaz de enfrentar as coisas, mesmo chorando, não muda nada no fim das contas, mas agora ela se empodera, né? Ela se empodera e agora ela é capaz de mudar o mundo, porque ela, enfim, pra quem vai assistir o filme, mas mesmo pra quem não vai assistir o filme, entendam que, no fundo, a cena final é ela empoderada, dizendo que agora ela quer virar humana, ela pede permissão para a sua criadora, para ela virar uma humana, porque ela quer fazer a diferença no mundo, nesse mundo cruel, nesse mundo injusto, e ela vai pro mundo, escolhe, entre aspas, o feio, né, ela deixa, né, e parece fútil usar salto alto, e parece fútil usar rosa, né, então, veja que ela assume a futilidade, que, na verdade, a futilidade, ela não tá, a vaidade e a futilidade não estão relacionadas ao modo de vestir, mas ao comportamento, a ações, aonde está meu coração, só que daí eu confundo na cabeça das meninas, porque às vezes elas querem ser boas, então elas acham que não pode mais usar salto alto, então elas não podem usar mais rosa, por quê? Porque tá ligado à futilidade, o imaginário está ligado à futilidade. Ou então eu assumo tudo isso e de fato eu quero ser como Barbie, quero ser magra como Barbie e o meu imaginário fica... De qualquer lógica que a gente olhe, o filme da Barbie, ele é confuso. Quando a gente tem confusão, a gente já sabe de quem é a estratégia, né? A gente precisa ter isso em mente, que trazer os dois lados o tempo inteiro, usar ironia, usar humor, sem uma clareza, sem um fundo moral claro, como se fazia nos contos de fada, como se fazia enfim, nas histórias, como faziam os autores que trabalhavam com o imaginário, com livros para adolescentes, contos, enfim, trazia um fundo claro. Então a verdade ela tem que estar clara, o bem tem que estar claro. Ainda mais quando a gente fala de livros para adolescentes e nós adultos também, que a gente foi tão bombardeado de ideias ao longo dessas últimas décadas, que a gente está tendo as consequências disso, e a gente precisa abrir o coração e abrir os olhos para essa estratégia de confusão, que no fim das contas, né, uma das coisas que muitas pessoas observaram e que nós também observamos, é que quando a gente saiu do cinema, as pessoas não estavam comemorando, elas não estavam felizes, havia um sentimento estranho, uma confusão mesmo, e a confusão, vocês podem ter certeza que quem quer semear a confusão, quem quer semear a discórdia, não é Deus, né? Não é Deus. É aquela primeira cena, deixa bem claro isso, que por mais que eu queira dizer o contrário daquilo, eu não uso algo tão precioso, uma verdade tão preciosa, uma natureza tão preciosa, eu não uso criança, eu não uso imaginário infantil, eu não uso esse bebezinho, né? Que pra aquela menina é um bebezinho. Não dá pra usar a verdade e dizer que é o contrário. Não dá pra usar um elemento de verdade tão importante para as crianças, para as mulheres, né? Para as mulheres e dizer que aquilo é o contrário. E dizer que você não entendeu nada, né? Que a gente tá querendo dizer o oposto, né? Então, vejam que a gente precisa, no fim das contas, estar atento a esses discursos, que são discursos que têm uma mensagem de fundo, que aquilo que está dito é uma coisa, e nesse caso dito de duas formas diferentes várias vezes, mas eu não quis dizer isso, né? Então estejam de olho nessas estratégias que têm duplo sentido e que, no fim das contas, a gente esquece da mensagem de fundo, da mensagem principal, que acaba se repetindo, e não vai ser só em Barbie, e o problema não é a boneca, e o problema não é o filme, o problema é o bom, o belo e o verdadeiro que estão confusos no mundo, mas a gente não precisa se surpreender com isso, porque é estratégia há muito tempo, é a mesma estratégia. Então espero que vocês tenham gostado, continuem compartilhando, tá? Infelizmente eu não posso colocar as imagens aqui, mas, enfim, que vocês consigam visualizar um pouquinho que, no fim das contas, não é o filme, e sim a mensagem do filme ou o que está por trás, e proteger o imaginário das crianças e adolescentes que não têm referências suficientes para conseguir entender a ironia, para conseguir entender o duplo sentido, para conseguir entender aquilo que está sendo passado na mensagem do filme, tá bom? Um beijo e até o próximo.